Três novas resoluções aprovadas em setembro deste ano pelo Conselho Nacional de Justiça reforçam a defesa da mulher na sociedade e no sistema de justiça. Como incentivar a participação das mulheres no Poder Judiciário? Como ampliar o combate à violência doméstica contra a mulher e como regular procedimentos de atenção às mulheres gestantes e lactantes em situação prisional? Esses são os principais objetivos das resoluções e são também os temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a juíza Cristiana Martins Gualberto Ribeiro, que é titular da unidade do Juizado Especial Civil Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 13 anos e já passou por 3 comarcas, Contagem, Belo Horizonte e Vespasiano, onde está há 5 anos e meio. Ocupa também a vice-presidência administrativa da AMAGES. Doutora Cristiana, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos ainda os quadros Pensamento Universitário, que hoje estudantes da Faculdade de Direito do Instituto Isabela Hendricks me ajudarão a entrevistá-la. E teremos também o Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Bom, mas o nosso tema, então, é essa defesa da mulher que está no centro das 3 novas resoluções aí do Conselho Nacional de Justiça. Qual a razão dessa atenção para com a situação da mulher na sociedade e no judiciário? Orion, eu acredito que seja em virtude da proximidade hoje que a gente vê das eleições e ao longo do exercício da presidência do CNJ pela ministra Carmen Lúcia, ela detectou em todos os locais por onde passou a baixa participação das mulheres, né? E isso acho que incentivou a edição dessa norma. Se a gente vê, hoje a gente tem uma política de cotas para que as mulheres participem das eleições. É verdade. E isso mostra que foi necessário se impor as cotas para ver se aumenta o número da participação feminina nas eleições. Quer dizer, apesar da legislação toda, é possível dar ainda um outro impulso, né? Eu acho que no país a gente ainda vive uma situação em que as mulheres exercem um trabalho importantíssimo, que é o trabalho doméstico, né, de acompanhamento da família. Muitas mulheres, quando ganham os filhos, se afastam do trabalho fora de casa e se dedicam apenas à família. E isso acaba diminuindo a nossa participação na sociedade, em consequência também dentro do judiciário, dentro do legislativo, dentro do executivo, mas a gente precisa mudar e incentivar que as mulheres consigam dividir o seu tempo para conseguir realizar todas as tarefas em casa e também poderem ter uma participação na sociedade. Isso leva até os homens ou algumas instituições que têm um perfil ainda masculinizado desconfiar de que a mulher, com tanta sobrecarga de trabalho, dupla, tripla jornada, vai dar conta de ascender situações de maior desafio, né? Com certeza podem ter essa dúvida, mas a prática nos demonstra o contrário. Exatamente. A gente encontra hoje em várias situações mulheres que estão mostrando que realizam um grande trabalho, mostrando que conseguem conciliar as duas funções e sempre com muito êxito. Hoje de manhã eu estava lendo o jornal e a gente vê os elogios feitos à nova presidente da Caixa Econômica Federal. A gente tem no TSE hoje uma ministra, temos na Procuradoria uma procuradora, a Raquel Dodge. Então, as mulheres, elas estão ocupando os espaços delas, sim. Quer dizer, os obstáculos estão maiores na cabeça dos homens, né? Ou de quem desconfia das mulheres, né? E às vezes da própria mulher, que a própria mulher, às vezes, tem medo de arriscar, né? Tem medo de que, se eu der esse passo, talvez eu não vá dar conta, ou então da falta de apoio dentro de casa para que ela possa dar esse passo a mais, ou dentro das colegas de trabalho também, isso é muito comum. Na década de 70 a gente tinha essa teoria da abelha rainha, mas isso vem modificando. E para tentar alterar de maneira mais ágil essa realidade, foi que então o CNJ aprovou por unanimidade 3 novas resoluções aí, e elas focam 3 situações específicas que atingem as mulheres. Quais são, por favor? Orion, as resoluções elas buscam resguardar a participação da mulher na sociedade, com a participação dela efetiva nos poderes,
no poder judiciário, no poder executivo, no poder legislativo. Ela busca resguardar a situação da mulher que está privada de liberdade. E a terceira resolução busca resguardar a segurança das mulheres. Contra a violência doméstica, um combate à violência. Também contra a violência, né, doméstica e as outras formas de violência. Muito bem. Agora, essa questão da participação das mulheres, por exemplo, no poder judiciário ou outras esferas da administração pública, né? No judiciário até a gente percebe que tem mais democracia no sentido de que o acesso é feito pelo concurso, ao contrário dos outros que vêm por uma indicação ou vêm por uma escolha. Até mesmo o processo eleitoral ele passa por uma escolha anterior de o partido escolher aquela candidata, incentivar e ajudar, dar os recursos que dá para os outros homens também. Então tem um pouco essa diferença. É mais democrático no judiciário. Sem dúvida. Se a gente olhar hoje a aprovação aqui em Minas, eu acho que a gente hoje está com 50% a 50% no nosso quadro de magistrados mineiros. As mulheres estão com uma atuação muito boa. Se a gente for olhar no nosso quadro funcional, dentro do tribunal, na parte administrativa, nas diretorias, elas estão, em sua maioria, são ocupadas por mulheres. Se a gente descer para os cargos gerenciais também, a maioria está ocupada por mulheres. Então, nós estamos vendo, ainda que de uma maneira mais lenta, mas a ascensão das mulheres no Poder Judiciário, elas estão ascendendo, sim, aos cargos de direção. Seja na alta direção do tribunal, seja nos cargos de direção da parte executiva do tribunal. Muito bem, doutora Cristina, vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco a senhora contasse para a gente que ainda assim existem obstáculos que dificultam o acesso, né, na ascensão na carreira, à segunda instância, à terceira instância e quarta instância também na carreira da mulher, na atividade da mulher. A gente então fala daqui a pouquinho e voltamos em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo as 3 novas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, que tem como foco a defesa da mulher na sociedade e também no judiciário. A nossa entrevistada é a juíza Cristiana Martins Gualberto Ribeiro, que é titular da unidade do Juizado Especial Civil Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Cristiana, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito, embora só tenha reconhecido que existe no ingresso, no acesso ao judiciário, na primeira instância, ele é mais democrático do que os outros poderes. Por outro lado, para ascender à segunda instância, à terceira instância, até a quarta instância, existem obstáculos maiores para as mulheres. O que a senhora acha que deveria mudar para tornar isso menos difícil? Orion, o que eu enxergo como um problema hoje na magistratura são os critérios que são utilizados para fins das nossas promoções. A gente precisa de aprimorar, em especial, os critérios da promoção por merecimento. A gente precisa aprimorar para torná-los mais objetivos e menos subjetivos. Se a gente tiver se tivermos critérios bem objetivos, nós vamos poder evitar qualquer tipo de discriminação. Ou tem influência subjetiva, né? Enfim. Exatamente. A gente fecha um caminho para que não seja unicamente um mérito, a meritocracia, ela tem que existir também dentro do judiciário. Reduzir, então, aquela indicação, a subjetividade, porque até mesmo no processo eleitoral, em que o eleitor é que escolhe o deputado ou a deputada, mas na hora de lançamento daquela candidatura, é o partido que consolida, que registra ou não aquela candidatura. Quer dizer, há uma escolha ou indicação. Há uma escolha prévia entre os membros do partido. E essa resolução, então, do CNJ, ele busca, então, como diz ali, que é adotar uma política nacional de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário. Quer dizer, buscando critérios mais técnicos e objetivos, como a senhora disse, né? Sem dúvida, exatamente. Um outro aspecto aqui também, que diz respeito, então, dessa resolução, ao enfrentamento, né, da violência doméstica contra a mulher.
E a gente percebe que, apesar de a legislação já ter sido mais avançada, né? Porque nós temos aí, parece que 12 anos, né, da Lei Maria da Da Penha. Lei Maria da Uma lei Penha. muito importante, que é uma lei até copiada no resto do mundo, né? É. Depois disso tivemos aquela lei do feminicídio em 2015, mais recentemente, neste ano, a nova lei sobre importunação sexual. Quer dizer, apesar de tudo isso aí, isso não tem sido suficiente, a legislação por si só, para reduzir essa violência contra a mulher, né? Orion, a experiência nos mostra que em certos problemas a legislação, por mais dura que ela seja, por melhor que a legislação seja, pela qualidade técnica que ela traga, tem alguns problemas que ela não vai solucionar. E eu acho que a violência contra a mulher passa por mudanças na nossa sociedade. Na cultura mesmo. Na né? nossa cultura, na educação que é dada dentro de casa. Enquanto não se passar uma educação no sentido de que há uma igualdade de gêneros, enquanto não se vê que homem e mulher devem se respeitar e ser respeitados igualmente, nós não vamos conseguir avançar. O judiciário ele já age para repreender. Nós precisamos de mudanças culturais para que esses fatos não venham sequer acontecer. Ou seja, lá na escola começou um trabalho também para que essas Na crianças escola, do futuro... dentro de casa também. Dentro de casa. Né? Eu acho que o exemplo dos pais é muito importante no momento desse. Muito bem. Doutora Cristiana, eu vou ampliar o nosso debate, convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito do Instituto Isabela Ótimo. Hendricks. Por favor, a primeira pergunta. Qual o número de cargos gerenciais que o Judiciário Mineiro possui e desses cargos, quantos são ocupados pelas mulheres? Thaísa, tudo bem? No Poder Judiciário hoje nós temos cerca de 15 mil servidores. Não sei te falar se nós temos uma estatística entre homens e mulheres, mas eu posso te garantir que nos cargos gerenciais, nas diretorias, na parte executiva, nós temos um maior número e uma maior participação das mulheres. A ONU Mulheres lançou a campanha 50-50, Agenda 2030, um passo importantíssimo para a igualdade de gênero. Objetiva-se que com essa campanha mais mulheres possam alcançar mais cargos, inclusive gerenciais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem algum programa que possa incentivar e contribuir com essa meta? O tribunal ainda não instituiu nenhuma política nesse sentido, até porque a prática mostra que não se faz necessário. Dentro do tribunal, as mulheres estão atuando nos cargos gerenciais e de diretoria com maior prevalência. O Tribunal de Minas Gerais possui algum esclarecimento aos funcionários quanto à igualdade de gênero? Letícia, dentro do tribunal nós temos comitês que tratam da questão do assédio moral e aí sim a gente pode trabalhar essa questão dentro da equidade de gêneros. É uma questão que é muito olhada de perto e muito bem cuidada pela alta direção do tribunal. Bom, eu quero agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Instituto Isabela Hendricks. Doutora Cristiana, a situação da mulher perante o poder estatal e da mulher perante aí o poder na sociedade, elas são semelhantes a respeito da questão de direitos, remuneração, participação em cargos de chefia? Há uma diferença do setor privado para o setor público? Orion, no setor público a gente não vê nenhuma diferença de remuneração, não. Existe uma carreira, né? Uma carreira, você vai, como eu disse, ingressa pelo concurso público, onde não tem nenhuma distinção em decorrência de gênero. Depois as promoções vão ocorrendo e dependendo do critério, aí a gente tem um espaço ainda subjetivo que pode ocorrer, então, aí nesse momento, alguma discriminação em virtude de gênero. Agora, no setor privado, a gente sabe que, infelizmente, ainda há uma diferenciação. Salários menores, de salários, né? Exatamente. Às vezes até na própria contratação, quando se vê a idade, uma mulher jovem, ainda se pensa, mas essa ainda vai ter filhos, ainda vamos ter que... Tem o custo da licença maternidade... Então, essas questões ainda estão perpassando aí pela realidade das mulheres. Muito bem, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco só falasse um pouco mais também sobre a terceira resolução a respeito aí da defesa da mulher, que envolve a mulher em situação de cárcere, especialmente as gestantes e lactantes. A gente volta então em instantes.
Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo as 3 novas resoluções do Conselho Nacional de Justiça que tem como foco a defesa da mulher. A nossa entrevistada é a juíza Cristiana Martins Golberto Ribeiro, titular da unidade do Juizado Especial Civil Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Cristiana, então dessas 3 resoluções do CNJ, que tem a defesa da mulher como foco, na sociedade e no judiciário. Nessa terceira, que nós ficamos de conversar agora, é a questão da mulher em situação de cárcere, especialmente as gestantes e lactantes. Qual que é a realidade que existe que mereça essa atenção dessa resolução? Orions, a realidade é que a mulher, independente se ela está gestante ou não, nós temos a participação delas em crimes. Então, ou então ela pode já estar encarcerada e se tornar uma gestante. E o acompanhamento que é dado é que ela precisa ter uma atenção especial, porque é um momento especial e a gente tem que lembrar que aquela criança nasce durante ainda o prazo de prisão daquela mãe que está encarcerada. Então, o que a gente visa é garantir o melhor acolhimento dessa mãe, ainda que ela seja uma mulher que está privada da liberdade, o acolhimento dela e do neném tem que ser feito da melhor forma que é possível. Ou seja, ele não pode ficar preso, mas também não pode ficar sem essa atenção Ele inicial precisa primária. da presença da mãe, né? Então, aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos lá na comarca de Vespasiano, nós temos o presídio feminino, que acolhe justamente todas as mulheres gestantes do estado. E ali é dada toda a atenção para a gestante, para que ela possa fazer o pré-natal dela e também todos os cuidados, tanto a gestante quanto a criança, após o nascimento. Ou seja, então é conciliar aí, o respeito aos direitos humanos também e a justiça social desses meninos, né? Exatamente. E o direito da sociedade de manutenção daquela prisão também, né? Então, a gente consegue ali resguardar os interesses de todos. Não é porque é uma gestante que está privada de liberdade que aquele filho que está sendo gerado vai ter os direitos dele restringidos. E nesse caso vai ser necessário construir algum centro de convívio entre a mãe e o filho, de modo que não fique, por exemplo, encarcerado? Como é que se faz isso? Atualmente, a criança pode permanecer com a mãe até 1 ano de idade. E aí, a mãe é responsável pelos cuidados dados à criança. Aí, depois, pode-se pensar em um modelo para a gente poder garantir a convivência dessa criança com a mãe. É o que se busca nessa resolução, né? De estudar essa situação, né? Se tenta incentivar com que os estados passem a repensar essa política de maneira a garantir uma melhor situação, uma melhor convivência. E a partir dessas resoluções, então, editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, os tribunais têm obrigação de cumprir ou é só uma recomendação? A resolução do CNJ, ela tem um caráter cogente, ela é obrigatória para os tribunais, mas a gente tem que lembrar que essa questão carcerária ela está ligada ao Poder Executivo. Cabe ao magistrado, assim como ao Ministério Público, fiscalizar. Então tem que haver uma parceria aí de Sempre. todos esses segmentos do sistema de justiça para que isso funcione, O sistema de justiça ele trabalha sempre nessa parceria em relação ao sistema prisional. Aliás, é como a senhora disse, né? Independentemente da situação maternal dessa detenta, dessa encarcerada, a situação da mulher no cárcere é muito mais grave do que a do homem, né? As mulheres, em sua maioria, Orion, a gente vê que elas são levadas ao cárcere porque elas tentaram, em algum momento, ajudar alguém que está, o parceiro, ou o filho, ou o marido que estava ali preso. E muitas são presas, às vezes, em virtude de tentarem ingressar no presídio com alguma coisa, ou tentam continuar a atividade ilícita, que era do parceiro, filho. Ou são obrigados a fazer isso também? Também, aí a gente já passa para o campo da violência. Então, a gente vê uma situação assim muito mais difícil do que é imposta aos homens. A gente tem que lembrar que, em especial, as gestantes, elas têm que ter cuidados básicos que são específicos do momento que ela está passando. E, às vezes, a gente sente até a falta
de medicação básica para os cuidados da própria gestante ou dos bebês. E essas situações elas são avaliadas pelo juiz, pela juíza na hora de julgar essa participação e envolvimento dela em algum crime, porque se o pai ou o marido já está, digamos, preso, condenado, encarcerado, e se a mulher também vai se envolver nesse mundo do crime, a família vai ficar completamente, realmente desestruturada e os filhos vão ficar aí à mercê do próprio tráfico de drogas. Isso é possível fazer essa ponderação? A única ponderação que eu vejo que existe na legislação, que nos dá espaço para isso, é no momento da prisão preventiva. Que se for justificado até a idade, eu não me 10 anos, recordo a me parece, idade, né? até quem tem, a mulher que tem um filho até aquela idade, ela não pode ficar encarcerada, vai para uma prisão domiciliar. Fora esse momento, na fixação de pena, a gente vai analisar a conduta social dessa penada. E aí pode ser que isso influencie. Perfeito. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho, doutora Cristina. Gostaria agora que a senhora fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. O que a senhora trouxe para a gente, por favor? A indicação que eu faço hoje, Orion, é desse livro Faça Acontecer, Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar, da Sherry Sadenberg. Ele nos traz aqui a história dela de vida e a experiência dela com discussão com várias mulheres. E é uma leitura muito boa, não só para as mulheres, mas também para os homens, porque eu costumo dizer, as mulheres não conseguem avançar, não vão avançar sozinhas, é um trabalho em conjunto. Muito bem, boa indicação dentro do nosso campo, do nosso debate aqui hoje, né? Muito bem. Doutora Cristiana, agora voltando um pouco mais à questão aí, nós saímos agora há pouco, né, do processo eleitoral em que houve uma participação um pouco maior das mulheres nesse processo, né? E até algumas mais cadeiras no legislativo foram conquistadas, mas ainda assim foi muito aquém daquela expectativa, não foi não? Sabe o que acontece, Orion? As mulheres na política eu não vejo ainda, eu acho que os partidos, eu nunca fiz nenhuma pesquisa a fundo não, mas nas eleições que eu já conduzi, o que eu pude ver é que a gente está sempre dentro da cota. A participação das mulheres no ingresso, na tentativa de serem eleitas, não passa dos 30%. Então, a gente tem que conseguir conquistar uma mudança nesse sentido. É trazer também as mulheres para uma maior participação na política e aí sim, com um maior número de mulheres concorrendo, com certeza a nossa participação após as eleições com o voto do povo, a participação do feminino vai ser maior. E elas têm que ter, as mulheres, uma presença mais vigorosa nesse sentido. Tem que cobrar também esse espaço delas, né? Também não esperar que a legislação resolva, né? Não, como eu te falei já mais cedo, a política de cotas, eu acho que diminui um pouco a mulher. Nós temos o mérito. A gente vence pelo mérito, não precisa de cotas para isso. Muito bem, eu conversei aqui com a doutora Cristiana Martins Gualberto Ribeiro, que é juíza titular da unidade do Juizado Especial Civil Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. E discutimos aí as 3 novas resoluções do Conselho Nacional de Justiça que foca o direito da mulher na sociedade e também no sistema de justiça. Doutora Cristiana, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço mais uma vez o convite e me coloco sempre à disposição. Muito obrigado. O prazer foi nosso. Estamos encerrando. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.